de estrutura, porque o Bom Retiro, por exemplo, estava totalmente em estado de saúde, totalmente contaminado. Você tinha muitas epidemias. Eu achei que ia dar Covid agora, né? Mas na época teve várias epidemias, né? E a ciência foi no ano passado, né? Os processos de higiene, né? Então, morreu muitas pessoas, né? Varíola, peste negra, né? E por que é dessa morte esse barulho? Para receber esses inimigos? Porque esse foi um processo de abolição da escravatura, tá? De abolição da escravatura, um trabalho assalariado, com essa mudança, né? Então nós tínhamos o quê? Trabalho dos negros africanos como trabalho escravo. E aí foi essa passagem para o trabalho assalariado. Por que eles não pagaram as pessoas que já estavam trabalhando na fazenda? Já estavam fazendo esse trabalho, que é a ciclo do café, né? Porque a mulher toda baseada no café. Por que não pagaram para os negros? Porque existia um processo de querer escravizar a população brasileira. Esse processo de escravizar a população brasileira, né? Vinha principalmente, né, desse conceito que o branco tinha o cérebro mais. Porque existiam estudos, inclusive, sobre isso, né? Algumas teses, né? Que o branco tinha o cérebro mais desenvolvido do que o homem negro, né? Então eles achavam que por causa disso o negro poderia ser escravizado. Que loucura, né? Bom, isso. E assim, essas teses, né, é o que sustentavam para escravizar os africanos, né? Que os europeus que estavam chegando, principalmente, tinham técnicas de trabalho mais avançadas, catalogadoras. Isso era verdade mesmo, né? Porque assim, já existia toda uma sociedade, né, desenvolvida mais tecnologicamente naquela época, inclusive, apesar de todo mundo ser baseado na agricultura, né, na economia da agricultura. Tá? E aí trouxeram esses brancos da Europa, da Ásia. O primeiro grupo que chegou foi um fazendeiro que também atuava na política da região de Sorocaba, que ele trouxe os suíços para vir para cá. Foi o primeiro fazendeiro. Aí começou depois esse processo de migração mesmo, que é da metade do século XIX para cá, tá? E aí começaram a chegar de várias nacionalidades, mas boa parte do quê? Da Europa, brancos e da Ásia também, né? E por que essas pessoas vieram em busca de trabalho? Não tinha trabalho no Estado? Não, né? Porque a Europa foi um processo de impacto da Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um impacto assim, bem negativo, né? Que nós falamos, foi ótimo, mas o impacto é totalmente negativo na economia do mundo, né? Você vem da terra, mas se alastrou, né? Porque assim, era uma economia baseada, né, na agricultura, e aí veio as fábricas, né, médicas, né, causou muito desemprego, né? Então já teve esse problema na Revolução Industrial. Aí depois de um tempo, teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, principalmente a Europa, parte da Ásia, na Polícia e tal, estava sem terra para morar, estavam passando fome, né? As terras estavam todas devastadas, né? E por que a gente tem tanto italiano? Né? Tem gente meio que, esse aqui é um museu italiano? Não, não é um museu italiano. Mas nós realmente tivemos uma grande quantidade de italianos, né? Vindo para cá, porque a Itália, né, estava em desemprego econômico, as pessoas estão passando fome, e o governo italiano fez mesmo uma parceria com o governo brasileiro, né, e incentivou a imigração dos italianos para cá. Né? Só que lembrando que as pessoas que vieram eram pessoas que trabalham principalmente nessa parte agrícola, né, das lavouras, não sabiam ler, escrever, então a gente fala assim, o italiano, o europeu, né, a gente podia muito, né, mas era um pessoal que veio totalmente sem condições, o estado vulnerável, sem meus conhecimentos, né? E outro fato também que promoveu a vida desses imigrantes para cá foi as guerras, né? Então teve alguns países, esses governos fascistas, totalitários, né? Absolutistas, inclusive, que também, né, a guerra, as pessoas precisavam sobreviver, que não concordavam, né? Era perseguido, então precisavam fugir para outro lugar, ter uma outra oportunidade, né, de vida. Então, esses que vieram em busca, veio uma situação vulnerável e vieram em busca de uma melhor qualidade de vida, de trabalho, de sobrevivência. Né? Foi esse contexto, né? Por isso que eles vieram para cá. Tá? E é isso. O primeiro
muitas horas, ganhava um salário que é muito baixo, muito pequeno, né? E tudo que ele precisava consumir, comida, roupa, esse que na fazenda, tinha que comprar do dono da fazenda, em preços super faturados, altos, né? E aí o salário que ele ganhava, você não conseguia pagar todas as despesas do mês, ficava as despesas para pagar no próximo mês, e assim por diante. E só podia sair da fazenda se não tivesse dívida nenhuma. Então, esse trabalho que a gente vê, infelizmente, ainda hoje, né? Trabalho assalariado, análogo à escravidão, é esse modelo. É esse modelo. E aí começou o quê? Revoltas, eles fugiam das fazendas, iam mais para o centro, fundavam comércio, eles têm muitos comércios, eles vai passar de geração para geração. Né? Não deu certo, porque o fazendeiro pagava essa viagem para esse imigrante de vinhos, né? Queria essa mão de obra, tá? E, então tinha esse vínculo, né? Aí o governo interferiu, porque não estava dando muito certo nesse processo migratório inicial. O governo brasileiro interferiu como dado, que significa o quê? O governo brasileiro pagava essa viagem do imigrante que queria vir aqui no Brasil, trabalhar nas lavouras de café, né? Ele chegando aqui, ele já ia encomunhado no trabalho das lavouras de café. Já saiu com documentação, tudo certo. Chegando aqui na hospedaria, né? Ficava de 3 a 8 dias em média, né? Que era o lugar de passagem e recepção. E depois ia trabalhar nas lavouras de café, que daqui já saiu o encaminhamento do trabalho. E aí o governo brasileiro, né, vendo essa situação, começou a financiar para resolver, auxiliar nesse processo migratório. Começou a pagar essa viagem desse imigrante aqui no Brasil. Eles vinham como, gente? Vinham de navio. Eles chegavam de navio, aqui em São Paulo, pelo Porto de Santos, certo? E subiam de trem. Por isso que a gente tem a estação de trem onde faz o passeio. Hoje o pessoal passeio, né? Mas a estação de trem que construíram explicitamente para deixar os imigrantes já dentro da hospedaria. Essa estação foi especificamente para isso. Porque já existia no Brás, mas tinha que andar, não era tão fácil. Os 15 minutos andando normal, né? Tudo. Aí construíram essa especificamente, que é o que a gente vai conhecer depois. E aí, com essa forma, o governo interferindo começou a melhorar o quê? Esse processo migratório. Né? Por que começou a melhorar? Porque assim, o fazendeiro já não tinha obrigação de pagar a passagem. Chegando na fazenda, esse imigrante ganhava o salário e ganhava uma porcentagem pela venda dos cafés, além do salário. Né? E aí ele tinha um pedaço de terra, muitos, né? Não todos, na fazenda tinha um pedacinho de terra que eles podiam o quê? Plantar para subsistência, para consumo próprio. E aquilo que excedia, que sobrava, que eles consumiam, eles podiam vender, esse imigrante. Então começou a entrar um pouco mais de dinheiro, começou a melhorar a vida desse imigrante. Né? E o governo também deu terras no interior de São Paulo, né? Que são os núcleos coloniais que a gente vai ver lá em cima. Né? Então, por isso que a gente tem esse estado de São Paulo, no interior de São Paulo, muito mais tradicional, politicamente, que isso daí dessa história. Tá bom? Vamos lá? Que é a parte do Arsenal da Esperança, que tem com moradores, né, de rua, exatamente, moradores de rua, mas em 93, eu falei para vocês. Tinha até um posto, aquela casinha lá, era um posto policial, aqui dentro. Porque imaginem vocês, não era nada, né, como passa às vezes nos seriados, na novela, imigração, né, não tinha esse romantismo, pelo contrário, né, via gente solteira, via gente com família, mulheres, crianças, várias religiões, várias nacionalidades, gastronomia, tudo diferente, no mesmo lugar. Será que é um lugar muito amigável? Várias culturas. Então, várias culturas. Ou seja, a realidade era bem diferente quase na TV. Exatamente. Convivendo no mesmo lugar não era um negócio muito harmonioso, né? Tinha até um posto policial dentro aqui. Né? Desembarcar. Essa professora que era só plataforma. Essa baixa é a parte de trás aqui, assim.
vocês podem descer depois no estudo para ver também. Aqui é um artista africano de pinturas, quadros, né? E aqui são fotos, né? Que em Chapecó tem 15 mil haitianos, uma comunidade que trabalham lá. E assim, pessoas com várias profissões, médicos, professores, veterinários, psicólogos, tal, e trabalham no agroindústria porque não conseguiram se colocar nas suas profissões lá. Aí Santa Catarina. Pessoal, então aqui é o Jardim, né? O museu, aí a gente tem essas estátuas gregas, essa deusa Deméter, né? Que é a deusa da agricultura. Quem já foi lá no Mercadão Municipal, tem uma cabeça de mulher em cima, assim, com uns ramos de café no cabelo, assim, né? Também é a deusa Deméter, tá? Que é a deusa da agricultura. E aquela é a Perséfone, que é a filha dela. Pesquisa em memória, então assim, tem digitalizado, né? Tem no site também do museu, tá? Ou se vocês quiserem pesquisar nessa sala, tem digitalizado todas as pessoas que passaram aqui quando era hospedaria. Então vem muita gente pesquisar, né? Documentação, às vezes para tirar tudo para cidadania. Só que tem um problema, né? Porque o registro, às vezes, desses nomes, né? Então, assim, nomes totalmente diferentes na hora de registrar a gramática, né? O som, né? Muitos nomes foram o quê? Totalmente mudados nesse nome original, registro. Então, às vezes é difícil achar essa documentação, porque a documentação antiga, né, e a documentação de registro quando chegou aqui no Brasil, está totalmente diferente os nomes. Então, às vezes tem essa dificuldade para poder tirar essas documentações. Aqui, gente, esse prédio é restaurado, né? Foi restaurado em 1982, tá? Então, restaurando esse prédio, né, eles deixaram esse recorte na parede, né, de forma proposital, para mostrar como era a parede original, certo? E a parte de cima também é um recorte, né, das normas que existiam aqui na hospedaria. Então, em outros idiomas, certo? Então, em vários idiomas, é só um recorte, são vários, né? Eles deixaram e aí esse recorte tem uma parte aí que está falando, né? Que está aqui. Se você sair, você pode voltar. Tem lugar de passagem, você vai lá, né? Então é um lugar de recepção e passagem. Então as pessoas chegavam, né? Se saíssem, não voltavam mais para lá. Tá? Exposição temporária, essa temporária, né? Para durar mais ou menos pouco. E essa exposição traz para a gente a questão do migrar, né? Então, uma exposição que é reflexiva da questão do imigrante, né? Então, vocês percebam pelas frases. A fronteira liberta ou limita, né, o ser humano? Quando termina a viagem do migrante, né? O que faz alguém se sentir, né, em casa? Por que as pessoas migram? Então, assim, é uma exposição reflexiva, né, que traz por que as pessoas estão migrando, por que pegando os refugiados, né? Essa questão de trazer um pouco, né, de um contexto atual do que está acontecendo, né, inclusive. E que tem mais brasileiros saindo do Brasil do que estrangeiros chegando, e que existem brasileiros, assim, quase em todos os lugares do mundo, né, com esses carimbos. Aqui tem vários passaportes, né, de várias nacionalidades também. Hoje tá bom o ar-condicionado aqui. Lá fora tá um calor. Museu, né, que essa exposição, essa temporada a gente vai ver a parte física, né? E fixa também, aqui do museu. E aí tem algumas salas que existem alguns vídeos, a gente não para ver que demora esses 3, 4, até 5 minutos, né? Esse aqui, por exemplo, ó,
sobre a diáspora do homem pré-histórico. Então, quando ele chegou aqui, pelo Estreito de Bering, aqui na América, né? Do Sul, na América do Norte. Então, ele fala sobre a diáspora. Esse outro aqui, ó. Esse vídeo, vocês podem também assistir depois do nosso tour, ele fala sobre a linha do tempo, né, no Brasil. Então fala da pré-história brasileira, das pinturas rupestres, né? Fala do indígena brasileiro, tá? Que habitou aqui a região, né, do Brasil. Fala da chegada do homem branco, né? Cana-de-açúcar, mineração, escravidão, né? Bandeirantes. Ele vai falando os principais episódios aí, né, históricos brasileiros, tá? E aqui, ó. Lembra que eu falei lá embaixo que existiram outras hospedarias, né? Fora essa, já existiam outras, tanto no Brasil quanto em São Paulo e também em outros lugares, né? De outros países também. Não existia hospedaria só no Brasil, né? Existiam em outros lugares. Então, esse slide, ele vai passando as hospedarias que existiram em outros locais do Brasil e em São Paulo. Né? Quando essa foi construída, aliás, essa foi construída por causa que a do Bom Retiro estava bem ruim, assim, sabe? A de reforma era menor, não tinha o tamanho que é aqui. Essa hospedaria, como hospedaria, funcionou até 1978. Então, até 78 foi hospedaria. Primeiro para receber os imigrantes e depois os migrantes, do norte e do nordeste. Aqui, ó, a gente tem as bagagens, né? As malas, né? Que ficou um legado da passagem desses imigrantes, que eles traziam tudo que eles podiam, porque era uma viagem que eles não sabiam se ia voltar um dia para sua terra natal, né? Trazer roupas, documentos, máquina de costura, sementes eles traziam, plantas. As mães italianas traziam um macarrão para preparar escondido para os seus filhos, para as suas crianças, porque as crianças não estavam acostumadas a comer o quê? O arroz e feijão, que era servido aqui. Então tinha que preparar de forma escondida esse macarrão que elas trouxeram na bagagem, na mala, né? Para dar para os seus filhos. Com a entrada dos migrantes até 78 teve a entrada dos registros? Tem registros, tem. Os registros que a gente vê aqui, digitalizado, é desse tempo, né? Quando era hospedaria. Mais ou menos. Quando começou a migração mesmo, migração no Brasil. Deixou de ser de imigrante? A partir de brasileiro, interno, 1930. De 1930 a gente começou a ter o registro. Antes de 1930 lá era imigrantes. Mais os imigrantes. 30 até Houveram 78. imigrantes de fora do Se país. juntaram Por causa migrantes da com imigrantes. Exatamente. Né? Exatamente. Os migrantes internos que vieram principalmente do norte, do nordeste, que o governo também ofereceu e financiou a passagem. Vocês querem vir trabalhar em São Paulo? A gente paga a passagem, porque São Paulo precisava de mão de obra para trabalhar nas fábricas, que deu aquele boom da industrialização a partir de 1930, né? E trabalhar onde? Na construção civil. Isso que a gente tem muitos nordestinos trabalhando até hoje na construção civil. E aqui na região do Brás, nós temos muito nordestino. São Paulo foi construído pelas mãos dos nordestinos, né, gente? Sim. Isso, teve o registro aqui, eles se misturaram aqui. Assim, nesse período. Porque nessa época já não. Então, nessa época, a partir dessa época já não vinha imigrantes. Né? Então a fase do imigrante foi primeiro do que o migrante. E acabou em 1930, mas do imigrante. Não, um pouco antes, né? Pouco antes até. Aí depois ficou só na parte. Você não tem uma data fixa, né? A partir dessa que é um processo, né? Não é uma coisa. Que a imigração, mesmo que foi em 1990, 1995 para cá. A partir de 1875, 6, você já acha nas pesquisas, sei lá, de imigrantes vindos já trabalharam nesses processos migratórios. Aí, a partir de 1880, eles estão projetando algumas propagandas, divulgações que o Brasil fazia no exterior, vai projetando aos poucos, né? Fazendo no exterior para poder atrair esse imigrante, o imigrante para trabalhar, para vir aqui para o Brasil trabalhar. E aí o que eles falavam, né? Que foi totalmente uma propaganda enganosa. Porque eles falavam lá fora, venha para o Brasil que aqui não tem guerra, né?
terra para vocês morarem, plantarem, tem trabalho, né? Ó, eu só falei isso fazer, isso daí é alemã. Né? Então venha para o Brasil. Aí chegando aqui no Brasil, esse imigrante não foi bem essa realidade que eles acharam de acordo com as propagandas que o Brasil fazia lá fora. Entendeu? Então foi um processo que assim, enganou muito. Vem muita gente aqui nesse museu, muita gente, né? E às vezes que não está no nosso tour, e escuta eu falo assim, então, meu pai veio, meu bisavô veio, é exatamente isso. Eles contam justamente essa história. Porque vem muita gente nesse museu por causa dessa coisa familiar já. Já passou isso na família, né? Que são imigrantes, vieram, né? Com essa imigração. Ó, tudo propaganda que o Brasil fazia. E aqui, ó, a gente tem algumas estatísticas. Dentro desses períodos, né, em alguns países aqui, a quantidade de imigrantes que pode ver que os Estados Unidos faz totalmente, né, feito por imigrantes. Também os indígenas lá também ficaram recuados, né, em alguns territórios só, né? É. Aqui a gente tem algumas rotas, ó. Então, em Bremen, na Alemanha, por exemplo, as rotas que eles faziam. Porto de Bremen, na Alemanha. Aí as rotas. Tá vendo? Saindo da Alemanha e ia direto para Santos. Aí você vem aqui. Em Gênova, na Itália. Porto de Gênova, na Itália, as rotas. Passava Portugal, ó, chegava em Santos, Rio de Janeiro. Aí você tem aqui os japoneses, em Kobe. Porto de Kobe, no Japão, as rotas. Aí, né, dá a volta no mundo, foram para vários lugares, para outros países. Porque, por isso que a gente tem japonês em qualquer lugar, né? É. Do mundo, né? E agora os chineses, né? Tá? Ele não tem fala, né? Ele só tem som. E aí ele vai retratar essa questão tanto que chama viagem. Vai retratar a saída, né, desses imigrantes, a viagem, né, de navio. Então retrata o quê? Todas essas emoções, né? Ao mesmo tempo, a preocupação de estar indo para outro lugar, o que será da minha vida, como que vai acontecer? Ou o homem vem sozinho, deixa a família, depois busca a família, né? Ou então, estou vivo, né? Estou fugindo de uma guerra, sobrevivi, estou tendo outra oportunidade. Então, essa mistura, né, de sentimentos aí, de sensações, né? E aqui alguns departamentos que existiram, né, de hospedaria. Então, aqui departamento, né, de enfermagem. Olha, a injeção era de vidro. Olha a agulha, gente. É um catéter, né? Mas olha a agulha. Aí tem fotos aí de atendimento, né? Aqui, ó, como era o refeitório, os dormitórios. Gente, como era na época. Aqui a gente tem a área de barbearia. Olha a chapinha, eles esquentavam e passavam no cabelo. Eu parti um desses quando eu era pequeno, eu lembro disso aqui. Então, a área de barbearia. E aqui, ó, é a única parte do museu que fala da migração interna. Então, a partir de 1930, começa a chegar pessoas que queriam vir trabalhar por causa da... Porque, assim, o Nordeste, o Norte estava passando por uma seca, principalmente o Nordeste. Uma seca muito grande, né? As pessoas não tinham trabalho, né? Estavam com dificuldade de sobreviver. Então, assim, quer vir para São Paulo, né? Que aqui está precisando de mão de obra, vocês vão ter trabalho. E aí, o governo pagava essa passagem, né? Passagem de ônibus, de avião, tá? De ônibus, vinha para cá, ficava aqui na hospedaria, e a mesma coisa que acontecia com os imigrantes, aconteceu com os migrantes. Saíam com trabalho já. Então daqui já saía com postos de trabalho, né? Com trabalho. Entendeu? Então funcionou, né, até 1978. Aí nessa época a gente não recebia mais imigrante, né? Era só os imigrantes. A quantidade de
migrantes que passaram aqui nessa hospedaria foi maior, a quantidade de pessoas, em termos de número, foi maior do que imigrantes. Então merece uma história, né, mais profunda à parte, né, na verdade. De migrantes era maior. Foi maior a quantidade de pessoas que passaram aqui. Por isso que São Paulo a gente tem muito, principalmente nordestino, né? Aqui, ó, departamento de escritório, abridor de carta, tem alguns postos de correio que a gente acha essa cola, esse objeto para cola ainda, né? Caneta tinteiro e o mata-borrão, porque senão tinha caneta esferográfica, certo? Era caneta tinta. Aí ficava, você escrevia, mas se você colocasse qualquer outra coisa, ia ficar tudo borrado, né? Aí você escrevia e passava um mata-borrão para tirar o excesso de tinta. Eu gosto de explicar porque as pessoas são mais jovens, não conhecem. O que é o mata-borrão? Não sou exatamente. Está aqui, né? O mata-borrão para tirar o excesso de tinta. Aí, ó, tá vendo? Meu Deus. Nossa! A pessoa perguntou, o que é isso? Eu tentei explicar, a pessoa não conseguiu. Chama cotidiano. Então ela traz um pouco do que era o refeitório, né? O refeitório, com as imagens, né, do refeitório na hospedaria. Essa parede final e a outra, a gente tem vários móveis que era do legado, né, da hospedaria. Então, móveis que eram da hospedaria, tá? E aqui, ó, a gente tem umas cartas, várias cartas que chamam cartas de chamada. Essas cartas de chamada eram escritas pelos imigrantes, ou melhor, eles pediam para escrever, porque a maioria não sabia ler e escrever, né? Para enviar para a origem, né, dos países dele. Falei assim, ó, cheguei bem, tô vivo, não morri no navio, porque quem morria no navio, o que eles faziam? Jogavam o corpo em alto mar. Uma questão de saúde pública, que às vezes estava, né, com alguma contaminação e tal, e dentro do navio, né? E aí ele escreveu, então venha para cá, eles deixavam o endereço, escreveu o endereço, ó, venha para esse endereço, tá? Porque a hora que você chegar aqui vai ter onde você ficar, vai ter trabalho, entendeu? Já dá para você. E aí, por isso que chamam cartas de chamadas. E aí alguns imigrantes que tinham essas cartas de chamadas, que vieram através da carta, eles mostravam essa carta quando chegavam no Porto de Santos e nem passavam por aqui, iam direto para onde estava a pessoa, né? Que deixou o endereço, então, quer dizer, é um parente, amigo. Livro de registro, um dos livros de registro, tem vários, né? Esse é um dos. Ele assinou o livro de registro. Eu queria Então. até achar, cara. Passar aquele dia, não vai rolar. Livro de registro, né? Quando as pessoas chegavam, tá? Do outro lado, né? A gente tem o que é a ideia do que era o dormitório, tá? Então vocês podem ficar uns minutos aí para ver se o espaço é grande. Aí depois a gente vai para o outro lado, que já é a consequência, é pós. Aqui vai retratando o que era a hospedaria. Lá é o pós-hospedaria, entendeu? Pode ficar à vontade para pós, para o espaço. Bom, esse é um pequeno registro que eu fiz do Museu da Imigração, tá? Hoje é 7 de outubro de 2023. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno conhecimento do Museu da Imigração aqui de São Paulo.